Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos iniciando a nossa aula de hoje, a segunda aula. Nós vamos falar, nós estamos estudando a revista O Espírito Santo e Você. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Nós vamos identificar através dessa aula o agir do Espírito Santo pela Bíblia como um todo. Então, através desses símbolos, por isso é importante nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver então a terceira pessoa da Trindade, então trabalhando ali com o seu poder, agindo sobre então a Bíblia como um todo. Irmãos, é bom enfatizar que esse símbolo, essas figuras que vemos, elas simbolizam de forma limitada o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, mesmo sendo uma figura limitada, a gente pode então compreender melhor a atuação do Espírito Santo. E é isso que a gente vai enfatizar aqui. Através então desses símbolos, nós vamos identificar o Espírito Santo trabalhando em toda a Bíblia. É bom lembrarmos, irmãos, que o Espírito Santo, obrigado, Nani. O Espírito Santo, como nós vimos na primeira aula, a irmã Silvana trouxe a primeira aula, falando do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo, ele é o Consolador, o Paracleto. Isso quer dizer, essa palavra em grego, quer dizer na nossa língua hoje, o Consolador, o advogado, aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que nos orienta. E também, irmãos, nós vimos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala, ele entristece, ele guia, ele se entristece, ele testifica. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vimos também que o Espírito Santo, assim como o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele está em conformidade com os três, é da mesma essência, da mesma natureza. É onipotente, onipresente, onisciente, ele é santo e imutável, ele não muda, ele é da mesma essência do Pai e do Filho. E então a gente tem que entender, é importante lembrar que na Trindade, não há graus de distinção na divindade. O que há são funções diferentes, então nós não podemos colocar isso junto. Não há sujeição, não há um maior ou menor. O que existe é o trabalhar da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com funções diferentes. Essas funções não rebaixam nenhuma na divindade. Então a gente tem que separar esses dois pontos, Porque cada um tem a sua função. Cada um vem trabalhar na sua função para salvar o homem. É assim que Deus na eternidade então se fez, Cada um tem a sua função e através dessa função vem nos salvar, Cada um tem o seu papel e hoje nós vivemos o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está atuando agora. O Senhor Jesus cumpriu a sua obra na cruz, rogou ao Pai que mandasse o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus e o Pai mandou o Espírito Santo e hoje é o Espírito Santo que nos orienta, nos ajuda, nos guia, ele que nos mantém firme. Então é isso que nós vamos estudar hoje, que o Espírito Santo então está nos auxiliando. E o cristão é totalmente dependente do Espírito Santo. O cristão, ele é totalmente dependente no sentido que o Espírito Santo que trabalha a obra da regeneração, é o Espírito Santo que nos santifica, que nos aperfeiçoa, é o Espírito Santo então que vai nos ressuscitar na segunda vinda do Senhor Jesus. Então a gente vê aí o agir do Espírito Santo. Então assim a gente viu essa introdução da aula passada, para a gente entrar agora na segunda aula, que é os símbolos do Espírito Santo. Eu vou pedir para o irmão Orlando estar lendo 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 21 e o verso 22, por favor.
Os irmãos, só deixa os irmãos encontrarem na Bíblia. Capítulo 1, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 21 e o 22. Amém? Amém? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele é filho de Deus e ele é selado para a redenção. O Espírito Santo nos garante, ele vai nos manter firme até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez para iniciar nossa aula? Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, pedimos agora a tua graça, Senhor. Derrame sobre nós, Pai, a tua graça, a sabedoria e o entendimento. Pois vamos falar do Espírito Santo, Pai, que é Deus, Senhor. Ó Pai, ilumine nossa mente, nosso coração para compreender tudo aquilo que aqui for falado, Senhor. Ó Senhor, grave as tuas palavras no nosso coração e na nossa mente, Senhor, para não pecar contra ti. Nos capacite, Senhor, com o teu Espírito, nos encha, Senhor, com o teu Espírito, Pai, para que possamos fazer a tua obra a qual fomos chamados, Senhor. Me abençoe e abençoe a todos os meus irmãos, Pai, nesta lição, e que tudo ocorra bem para a tua glória, Senhor. Esta é a minha oração, eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos podem ver ali no telão, irmãos, são 6 símbolos do Espírito Santo que nós vamos estudar aqui: o vento, a pomba, as águas vivas, o fogo, o óleo ou azeite, como os irmãos preferirem, e o selo. Então nós vamos aqui, através desses símbolos, identificar a ação do Espírito Santo na Bíblia. Nós já falamos sobre a introdução da primeira aula, e eu quero enfatizar, irmãos, que esses símbolos, eles representam um determinado contexto, mas na realidade o Espírito Santo é muito maior, é Deus, né? Então essa linguagem simbólica, ela tem as suas limitações, né? Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. E o primeiro ponto que eu trago para os irmãos, o símbolo do vento, vento ou respiração. Os irmãos podem ver aí na sua revista, na página 10, aqui embaixo no término da introdução, que nós vamos falar sobre o vento ou respiração, o fôlego, né? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é comparado nas Escrituras como vento. Não se pode ver, não se pode tocar, mas se pode sentir. Então os irmãos têm sentido a presença, o mover do Espírito Santo na sua vida, dentro de você? É uma pergunta que nós temos que fazer, né? Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo? Nós temos andado na presença de Deus? Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo? Nós só conseguimos estar cheios do Espírito Santo se nós estivermos andando com Deus, se nós estivermos nos santificando, orando, lendo a palavra, buscando sempre fazer aquilo que Deus então nos ensinou, que é nos manter santo, que é buscar o fruto do Espírito Santo. Então nós vamos falar do vento ou a respiração. E qual é o simbolismo do vento? Eu coloquei aqui no quadro, o símbolo do vento é o poder. Através do poder, através do vento, nós vemos o poder do Espírito Santo atuando na Bíblia. E nós vamos ver isso nos textos. Mas primeiro eu quero ler aqui na introdução da revista, na parte de baixo, que diz assim, no final da introdução: as Escrituras usam vários símbolos para representar o Espírito e nos ajuda a compreender melhor a sua pessoa e a sua obra. Alguns exemplos: o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo.
O uso do espírito, o uso do símbolo do vento. Em muitas línguas, a palavra para espírito, respiração ou vento é a mesma. Na língua hebraica, em que foi escrito o Antigo Testamento, há duas palavras para respiração: nefesh, que significa uma respiração lenta, e ruach, que significa uma respiração profunda, e que dá a ideia de violência ou poder. Essa última é usada em Êxodo 10:19, que diz assim, irmãos: Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, a qual levantou os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho. Nenhum só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então nós vemos essa palavra ruach, que é um vento forte, violento, aqui atuando na oitava praga no Egito. No final dessa oitava praga, quando o Espírito Santo, então, ele sopra ali um vento violento para levar aqueles gafanhotos para o Mar Vermelho. Então nós vemos aí essa palavra ruach, esse vento forte, esse vento, então, aí que espantou aqueles gafanhotos para o mar. E em Ezequiel 37:9, quando nós vemos ali, então, aquela visão dos ossos secos, nós vemos falar assim, no Ezequiel 37, o verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Ele diz: assim diz o Senhor, seu Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Olha o poder do Espírito Santo atuando aqui, irmãos, nessa visão, então, de Ezequiel. A mesma palavra que foi usada lá no Egito, ruach, aquele vento fortíssimo, é usada aqui também em Ezequiel. Então nós vemos aqui, irmãos, a atuação do Espírito Santo através do seu poder, através do vento, demonstrando ali a sua ação. E aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, diz assim, né? Depois, quando Jesus enviou seus discípulos à obra, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então nós vemos também essa atuação, o sopro do Senhor sobre, então, os discípulos, enchendo eles ali do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo também desceu em Pentecostes, ele foi acompanhado pelo som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então esse vento, essa palavra impetuoso, é um vento rápido, um vento violento. Então ali foi a descida do Espírito Santo, em Atos 2:2, como nós já conhecemos bem essa passagem. Ali foi a descida do Espírito Santo, então ali ele veio como aquele vento violento por toda a casa ali, e todos podem sentir a presença do Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Então nós vemos essas atuações tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então a atuação do Espírito Santo com relação a essa figura do vento forte. Agora nós vamos falar sobre o significado do símbolo do vento. O Espírito é soberano, invisível e inescrutável. Isso está na página 11, tá, irmãos? O significado do símbolo do vento. Tal como o vento atua imprevisivelmente e invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos. Assim também o Espírito Santo opera e controla a vida dos filhos de Deus. Irmãos, só é filho de Deus quem é nascido do Espírito Santo. Só é filho de Deus aquele que reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Aí ele recebe o Espírito Santo, ele se torna filho de Deus, cordeiro, através do Senhor Jesus Cristo. Então, só dessa maneira a pessoa é filho de Deus, aquele que reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida.
E aqui diz, aqui em Romanos 8 e 14, eu vou trazer muitos textos, irmãos, porque é importante esses textos para nos auxiliar a identificar a ação desses símbolos. Porque é muito importante que através, então, desses textos, a gente vai compreender melhor a ação do Espírito Santo. Em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Em Romanos 8,26 diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Somos, irmãos, totalmente dependentes do Espírito Santo. É Ele que atua na nossa vida, é Ele que nos mantém firmes, é Ele que nos vai assegurar até o dia da redenção. Como nós vimos nesse texto, nem mesmo orar nós não sabemos. Então é o Espírito Santo que intercede por nós. Olha como é maravilhoso a gente ver a ação de Deus, né? O plano de salvação de Deus para conosco e a ação ali, as funções de cada um da Trindade atuando nessa salvação. O Espírito Santo intercedendo por nós. E aí, irmãos, nós vemos também na parte B que o Espírito Santo é um poder vivificador. O Espírito Santo, ele nos vivifica. Lembra que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Quando cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo assim nos faz reviver. Reviver não, viver, né? Porque estávamos mortos. Então é o Espírito Santo que age em nós e nos traz a vida, e a vida eterna, porque nós estávamos mortos espiritualmente. E Ele veio e nos deu vida. E diz assim, né? O Espírito Santo é o poder vivificador. Quando Ezequiel teve a visão no Vale dos Ossos Secos, ele assistiu o poder vivificador de Deus e transformou os ossos secos em seres vivos. Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Ezequiel 37. Nós vamos ler o versículo a partir do versículo 8. Ezequiel 37, a partir do versículo 8. Ezequiel 37, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 10. Eu vou pedir para o irmão Gonzaga estar lendo para nós. Em voz alta, por favor. Versículo 8. É isso, do 8 a 10. E olhei, e eis que vieram negros sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Amém. Irmãos, olha o poder do Espírito Santo atuando aqui no Vale dos Ossos Secos. Eles já tinham feito ali a pele e tudo, mas ainda não havia vida neles. O Espírito Santo então soprou um vento fortíssimo sobre eles, e aquelas pessoas que estavam mortas ali, aqueles ossos secos, passou a viver. Então o Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo aqui em Ezequiel, e assim a nossa vida, como eu falei, nós estávamos mortos e o Espírito Santo nos trouxe a vida. E aqui nós... Perdão, irmão. Sempre que eu leio esse capítulo de Deus, irmão, eu lembro de quando eu nasci de novo de verdade, né? Porque a minha vida, ela era morta, literalmente. Se eu não tivesse nascido de novo, eu não estava para contar a história, né? Para falar. Porque era totalmente
totalmente morta. Fisicamente, espiritualmente, enfim, tudo, né? E no dia que eu nasci de novo, de verdade, o Senhor me ressuscitou. Sim. Me deu vida, me deu fôlego de vida. É assim que nós temos que pensar, né, irmãos? É uma história muito louca que qualquer dia eu vou dar um testemunho para vocês. Mas todos nós estávamos mortos, né? E nós não teríamos como chegar a Deus, porque quando a palavra fala morto, é aquela pessoa que não tem mais ação. Ela mesma, por si só, ela não tem como buscar a Deus, se não for Deus que nos busca. Então é isso que o Espírito Santo faz em nós, né? O irmão? O interessante desse texto de Ezequiel é que os ossos está tudo misturado e se juntou Osso com ossos, né? Foi se formando, né? O texto vai falando ali que eles vai criando pele e tudo, aí passa a ser ainda uma pessoa morta, aí vem o Espírito, né? Ali o profeta vai e profetiza ali, fala aquelas palavras que Deus mandou, e o Espírito vem e dá vida ali, né? É bem marcante essa passagem, né? Irmão Reginaldo? Interessante do dia de hoje, você fala do soco da vida, do pronto-socorrido, quando a pessoa está morrendo, se afogando, uma pessoa, o pronto-socorrida vai lá e assopra nela para ela reviver, aquele sopro e obstruir alguma coisa que está dentro dela para ela voltar à vida. O soco da vida. Então, irmãos, nós conseguimos identificar, né, a ação do Espírito Santo através desse símbolo. É uma forma limitada, mas nós vemos aí então que esse símbolo do vento, que os irmãos guardem aí na mente de vocês, que é o poder do Espírito Santo na atuação ali na Bíblia como um todo. Nós vimos isso no Velho Testamento e nós vimos isso no Novo Testamento. Agora nós vamos para o segundo símbolo, que é a pomba. O que a pomba representa? O que o símbolo da pomba representa, irmãos? A pomba representa o amor, a graça e a pureza. Mas numa linguagem universal, a pomba representa a paz. Acho que os irmãos, né, vê que quando a pessoa fala de paz, ou vai trazer alguma coisa, solta uma pomba branca, né, simbolizando a paz. Mas o símbolo da pomba, irmãos, é muito além do que isso. O símbolo da pomba é o amor, a graça, a pureza, a gentileza, a ternura, a amabilidade, inocência, bondade, brandura, paz e paciência. A pomba representa todas essas virtudes. Olha que significado tem a pomba, né? O Espírito Santo. E todas essas virtudes apontam para o quê? Para o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5. Entenderam a conexão? Tudo isso aponta para o fruto do Espírito Santo, ao qual todo cristão tem que buscar todos os dias. Todos os dias a gente tem que analisar e crescer na presença de Deus. E só assim, para a gente ser luz nesse mundo, é as pessoas olhar para nós e refletir, então, a imagem de Cristo em nós. Isso só vai acontecer se nós buscarmos todo dia o fruto do Espírito Santo, e que representa essas virtudes. E quem é o nosso maior exemplo? Quem apresentou todas essas virtudes? Quando nós olhamos nos evangelhos, nós vimos o Senhor Jesus, né, demonstrando todas essas virtudes. O Senhor Jesus cheio do Espírito Santo, mostrando todas essas virtudes. O Senhor Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele falava com mansidão, com brandura. O Senhor Jesus Cristo era paciente. É o nosso maior exemplo, irmãos. Nós temos que todo dia olhar e falar assim, eu quero hoje ser a imagem de Cristo novamente, porque ontem já passou. Então a gente tem que olhar e falar com as pessoas com graça, com ternura, aonde nós chegarmos, as pessoas têm que sentir a presença de Deus, algo diferente. Então a gente busca o exemplo do Senhor Jesus, como ele tratava as pessoas nos evangelhos. Nós vimos ele tratar as pessoas ali com bondade, com paciência, com ternura. As pessoas sentiam a paz onde Jesus estava. Aquela paz que excede todo o entendimento que nós temos hoje, porque nós temos o Espírito Santo.
Mesmo em momentos difíceis, nós temos paz no nosso coração, porque é o Espírito Santo que nos dá, Ele que nos fortalece. E a paz que excede todo o entendimento que o mundo não entende que a gente tem. Irmão? Eu acho interessante que a pomba também foi usada nas águas do dilúvio, né? Sim, Noé soltou 3 vezes a pomba. Tem uma representação, alguns teólogos falam uma coisa ou outra, mas não tem um consenso. Eu falei, eu vou trazer porque é uma ideia, mas tem essa ideia também, né? Que Noé soltou Pode falar. Não, pode concluir, irmão. Não, que Noé soltou a pomba 3 vezes, também tem essa figura ali, né? Pode falar. Falando sobre pureza. Ontem mesmo, assim, quando a gente iniciou, meu coração estava diferente. Aí falando dessa pureza. Quando veio a palavra que falou sobre muro e ponte, eu vi que realmente algo mudou. Então, quando você está ligado na palavra, realmente você quer ser transformado, o Espírito Santo realmente ele se revela, entendeu? Então, de acordo com aquela palavra, Deus ele tem visão para cada crente de uma forma. Aí você começa a encarar de uma outra forma. Pensa bem se a gente continua com o coração endurecido para algumas questões. Qual é o fim do homem com o coração endurecido? É o fracasso, é a derrota. Então, quando você começa a olhar com o seu olhar e não escuta a palavra, muitas das vezes, você se corrompe você mesma. E aí não existe essa pureza, porque essa pureza só pode vir do Espírito Santo. É a sinceridade do coração. A sinceridade, exatamente. A gente tem que estar sensível para isso. Nós não podemos estar com o coração endurecido. Quando a palavra vem, nós temos que estar com o coração ali receptivo para aceitar a palavra. E isso que vai nos transformando. Se a gente tiver com o coração endurecido, essas qualidades, essas virtudes que nós vimos aqui, não vai entrar, vai bater e vai sair para fora. Enganoso é o coração do homem. E se você resiste, se você insiste em manter aquele seu pensamento, só você tem a perder. Porque o que Deus tem para você é o amor, é a graça, é a pureza. E essas virtudes, como a irmã falou, nós temos que buscar todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida nós temos que buscar a presença do Espírito Santo. A marca do cristão é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a marca do cristão. E eu trouxe um texto aqui, irmãos, porque eu achei interessante falar. Essa marca do cristão, ela tem que produzir fruto. Em Lucas 6, a partir do verso 42, diz assim, ó: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que o seu coração está cheio. Olha só, irmãos, aquele que é nascido no Espírito, de novo, ele produz o fruto bom. Nós não podemos nos enganar, por isso que nós temos que olhar para dentro do nosso coração. O que as pessoas enxergam em nós e como nós devemos ser. Qual é o nosso exemplo? Jesus Cristo. Se os nossos passos aí fora não serem os passos que nós vimos o Senhor Jesus caminhar nos evangelhos, algo está errado. A gente precisa mudar. A gente precisa ser a árvore que dá bom fruto. Porque a árvore que dá um mau fruto, aquele galho ele vai ser cortado e lançado no fogo. Então nós já sabemos disso. Nós temos que buscar todo dia nos encher do Espírito Santo, nos encher da presença de Deus. E essa aula é muito boa por isso, irmãos, porque nós vemos ali a ação do Espírito Santo. Olha o que a pomba representa. Quando vocês verem essa situação, olha tudo como a pomba ela representa. Jesus, aí no segundo tópico na pomba, na revista, irmãos, diz assim:
Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então nós vemos aí a ação da Trindade, né? Nesse texto famoso que todos os irmãos já conhecem, no batismo do Senhor Jesus, nós vemos o Senhor Jesus sendo batizado, a pomba vem repousar sobre ele e Deus fala lá de cima: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Olha a ação da Trindade aí, né? Nós vemos esse fato marcante, e aí o Senhor Jesus estava sendo preparado então para a sua missão, a sua obra até a cruz. Então, irmãos, qual é esse símbolo da pomba, tudo isso que representa essa marca? Nós vemos aqui, vou trazer para os irmãos, na página 12, o significado da pomba, que diz assim, representa o amor, a graça e a pureza. Isso nós já falamos. E também representa a simplicidade e a inocência. Como a irmã também até destacou, que nós temos que estar sensível no nosso coração para entender a palavra de Deus com pureza, né? Com singeleza no coração, né? O apóstolo Paulo fala. Então a pomba, ela vem nos retratar tudo isso, o fruto do Espírito, né? Nós vamos ver mais para frente nas lições sobre o fruto do Espírito, mas daqui já é uma deixa para a gente já ir se preparando. Quando a gente vê esse simbolismo da pomba, vem retratar todas essas virtudes que nós temos que ter. Então ficou claro sobre o simbolismo aí da pomba. Representa o amor, a graça e a pureza. Agora nós vamos para o óleo e o azeite. Né? Qual é o símbolo do óleo? O símbolo do óleo, irmãos, é a iluminação, como os irmãos podem ver aqui. A iluminação. Esse símbolo do óleo, o crente ungido pelo Espírito Santo, ele passa a ser percebido por onde ele anda. Como eu já disse para os irmãos. Então, o cristão, ele ilumina. Ele é luz para esse mundo de trevas. Aonde ele chega, as pessoas veem uma diferença. Aonde ele chega, as pessoas sentem uma paz, a presença, porque ele é iluminado. O Espírito Santo atua sobre ele. Então ele é iluminado, ele traz brilho, ele traz paz. O símbolo do óleo e do azeite diz assim: o uso do símbolo do óleo. No Novo Testamento, se refere constantemente à unção do Espírito. Jesus atribuiu a si mesmo a palavra de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. O próprio termo Messias quer dizer ungido. Irmãos, a ideia da unção, do óleo, do azeite, como os irmãos preferirem, quando é derramado no Antigo Testamento, nós vimos ali que era para habilitar, consagrar, preparar, separar a pessoa, então, para o trabalho na obra de Deus. E todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, também fomos separados, consagrados, para fazer a boa obra, para levar o Evangelho às pessoas. Todos nós que recebemos, então, o Espírito Santo de Deus, nós temos um trabalho a fazer. E de pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós fomos preparados, e não é nós que convencemos, é o Espírito que convence. Mas o Senhor designou cada um de nós que recebeu o Espírito, que leve a palavra às pessoas, que leve essa palavra de salvação. E o mesmo Senhor Jesus Cristo, ele disse isso. Quando ele foi ungido, olha o que diz em Lucas 4,18. Eu peço para os irmãos abrirem Lucas 4,18. O Senhor Jesus, então, ele foi ungido. Vamos ver, então, para que ele foi ungido? Lucas 4,18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração das vistas dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha então, o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus e ungiu para ele levar a palavra do Evangelho às pessoas, libertar essas pessoas do cativeiro, para dar vida, para dar visão aos cegos, para libertar os oprimidos e para levar as boas novas do reino. E nós também, irmãos, temos que levar as boas novas do reino. Foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo também, para trabalhar na obra do Senhor. Então nós temos que cumprir a missão, a ordem que foi dada pelo Senhor Jesus. Como eu falei, no Antigo Testamento, o óleo foi usado para ungir os sacerdotes, profetas e reis. Também o azeite puro foi usado para manter a luz acesa continuamente no templo, onde Deus era adorado e a pessoa e a obra de Cristo simbolizaram. Então nós vemos também no Antigo Testamento, nós vimos o Senhor Jesus aqui no Novo Testamento, e no Antigo Testamento também as pessoas eram consagradas, separadas para o trabalho, para o Senhor. Os reis, os profetas, os sacerdotes. E nós vemos isso também quando Samuel foi ungir Davi. É uma referência aqui, quando Samuel ele foi ungir Davi, ele foi separar Davi para exercer uma função de rei. Então nós também fomos separados. Em Samuel 16:13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Através do símbolo do azeite, então o Espírito Santo deu autoridade a Davi para exercer essa função de rei. E nós vimos que até os utensílios lá atrás no tabernáculo eram ungidos separados, então para fazer o trabalho do Senhor. Então o óleo, o azeite, ele representa isso. E também quando a gente vê aqui nesse tópico, foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo nos dá a unção, nos capacita para o serviço do Senhor. E nós precisamos buscar cada dia essa unção para estarmos prontos para o trabalho do Senhor. Então o azeite, ele tem isso, irmãos, ele vem também para nos iluminar, para nós fazermos a obra do Senhor. Está cheio da presença, está cheio da unção do Espírito Santo. É a capacitação para nós fazermos a obra do Senhor. O óleo e o azeite também, como eu falei para os irmãos, era usado para a iluminação. Quando nós olhamos então ali, eu até peço para os irmãos abrirem Mateus 25:4, nós vamos ver ali então um trecho da parábola das virgens. Mateus 25, versículo 4. Quem achou pode ler, tá, irmãos? As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém. Irmãos, nós vemos aqui que nós temos que buscar nos preparar para ter aquela botija cheia de azeite. Isso é a presença de Deus. Quando nós vemos aqui então as prudentes que levaram então óleo a mais em suas botijas para iluminar o caminho, ali que aquelas virgens ali representavam então as damas de honra, elas estavam ali 5 preparadas, elas levaram azeite a mais para não perder a chegada do noivo. E 5 imprudentes, o que elas fizeram? Elas levaram pouco azeite. Elas não estavam cheias do Espírito Santo aqui. Elas tinham pouco azeite e elas perderam a chegada então do noivo. Só as 5 prudentes, a prudência, irmãos, é a busca todo dia da presença de Deus. Nós temos que nos iluminar, estar iluminado pelo Espírito Santo, porque quem vai nos ressuscitar para o grande dia é o Espírito Santo. Então nós temos que nos iluminar a cada dia. Nós temos que estar prontos para a chegada do Senhor Jesus. Então nós temos que buscar continuamente a presença de Deus. E essa renovação a gente vê em Zacarias. Vamos ler Zacarias 4, do versículo 2 ao 6. Eu vou pedir para a irmã Cleonice ler Zacarias, capítulo 4. Os irmãos vão ver a visão de Zacarias. O Espírito Santo é a fonte e a renovação constante da luz do óleo divino. Zacarias 4, do versículo 2 ao 6. 2 ao 6. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu Deus, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabeis tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Olha que interessante, irmãos, essa visão. Ali tem um candelabro. Esse candelabro ele tem 7 lamparinas. Essas 7 lamparinas, cada uma é ligada num tubo, numa oliveira do lado direito e outra do lado esquerdo. Então tem ali esse tubo que liga a lamparina às oliveiras. Sabe o que isso representa, irmãos? Para manter aquelas lamparinas acesas, era preciso combustível, o óleo chegar até a lamparina. Sabe o que isso daqui significa, irmãos? Que nós precisamos nos abastecer da presença de Deus todos os dias. Senão, esse combustível acaba. Os tubos estavam ligados na oliveira. A oliveira estava abastecendo as lamparinas. Se não tivesse aqueles tubos, se não tivesse abastecendo, vai acabar, como a gente viu aqui na parábola das 10 virgens. Então, irmãos, isso nos ensina que nós precisamos da renovação espiritual todos os dias. O combustível que nós buscamos em Deus ontem, ficou ontem. Hoje a gente precisa buscar novamente o combustível, novamente o óleo, o azeite, a unção, a presença do Espírito Santo. Cada dia, então a gente tem que buscar esse combustível. A gente não vai conseguir usar hoje o combustível de ontem.
Porque cada dia que a gente passa sem estar na presença de Deus, a gente vai enfraquecendo e essa luz vai se apagando. É um alimento, né? É o alimento. Vocês notaram que os tubos estavam ligados? E se o tubo não tivesse ligado, como é que ia manter acesa a lamparina? Nós temos que manter esse tubo ligado. E esse tubo é a leitura da palavra, a oração, a presença de Deus. Sempre está buscando. Sempre está buscando se encher do Espírito Santo. Senão vai acontecer o que aconteceu ali com aquelas 5 virgens inércias. Elas perderam a chegada do noivo. E aqui também fala, né, irmão, que não é por violência, né? Não é por violência. Tipo, você tem a opção Você tem a de se opção. fortalecer, de buscar e de deixar acabar o azeite. E às vezes a gente pode se fazer uma autoanálise e perceber o que está faltando, né? O que falta, o que a gente usava antes, a visão que eu tinha antes quando eu era nova convertida, que eu tinha toda aquela vontade de buscar o Senhor, e o que eu devo fazer hoje para que acenda essa chama nos dias atuais. Porque com o tempo vai se apagando, porque Sim. a gente entra no comodismo. Sim. Tipo assim, tá bom, se eu estiver na igreja tá bom, se eu não estiver tá bom, aí você começa a ver que você está esfriando. Muitas das vezes acontece. E a alegria, né? A alegria do Espírito. Vamos abrir em Hebreus 1, aquele que achar pode ler o versículo 9, por favor. É que nem a irmã falou, vai se apagando, cadê aquela alegria do começo? Não tem mais. Nós vamos ver agora aqui, ó, em Hebreus 1, 9. Quem achar pode ler, por favor. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu por óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então, irmãos, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós buscamos a presença de Deus. Cadê a alegria de estar na presença de Deus, de trabalhar na obra de Deus? Né? Cadê aquele primeiro amor ali, quando nós encontramos então ali a Cristo, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador? Aquela vontade de falar para todo mundo o que está acontecendo no nosso coração. Será que isso vem se esfriando? Será que a gente perdeu essa vontade, essa alegria de estar na casa do Senhor com os irmãos, fortalecendo cada um ao outro? Irmão? Eu não sei se eu estou certo na minha analogia, mas eu acho que as 10 virgens, como fosse 10 igrejas, 5 buscam o Espírito Santo e 5 não. Não sei se estou certo no meu pensar. Irmão, isso representa uma questão mais pessoal de você buscar a Deus ou não, da prudência, de você estar se preparando. Serve no individual para cada um, mas a igreja também, como um corpo, também serve. Né? Quando é o compromisso todo, né? Que ele citou analogia. Analogia a gente usa para causar um impacto, Para né? causar um impacto. Irmão, eu posso fazer uma leitura sobre o que Deus pensa? Pode sim. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então é o Espírito Santo que vai mover, né? Na medida que a gente vai se entregando. E o próprio Deus diz que tem pensamentos bons para nós. Então o que acontece? Eu tenho que querer esse bom de Deus na minha vida. Se eu falar que eu não quero, e se eu não começar a começar a observar, porque para entrar no reino de Deus tem que ter inteligência. A inteligência só vai beneficiar o ser humano. E qual é essa inteligência? Eu começar a ter um indicador, é como se fosse um indicador. O que em mim está acontecendo que eu estou morrendo espiritualmente? Aí eu vou começar a perceber esses indicadores, eu vou falar, antes eu fazia isso, hoje eu não faço. O que eu preciso voltar a fazer? Né? Porque o nosso cérebro recebe tanta informação que começa a ficar bagunçado.
E com o decorrer do tempo, que está passando muito rápido e muitas coisas acontecendo, o crente vai valorizando outras coisas como prioridade e acaba esquecendo desse pensamento que Deus fala que é o pensamento de paz e não de mal. E o mundo aí fora, ele quer puxar a gente, né? Ele tá aí... A carne, né? A carne nossa é fraca, o mundo está aí oferecendo um monte de coisas, está querendo nos comprar através aí de informações, de ideologias, e a gente tem que estar firme na presença de Deus. Né? Nós não somos nem cidadãos daqui, né? Nós somos cidadãos do céu. Então nós não temos que ter apego a nada desse mundo. A gente tem que estar buscando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque a palavra diz, a gente pode se encher do Espírito ou vir se esvaziando do Espírito. Então é uma busca. Né? Deus ele faz sua parte, mas a gente tem que fazer a nossa. Né? A gente tem que estar todo dia na presença de Deus. Então o óleo ou o azeite ele traz essa iluminação para a gente. Hoje a gente então consegue ver as coisas de um jeito melhor, porque o Espírito fala através de nós. Ele nos mostra, ele nos convence, ele fala sobre o pecado, a justiça, o juízo. É ele que mostra para nós o erro. Então a gente tem que estar apegado a Deus, sensível a Deus, para a gente andar iluminado, para a gente ser luz nesse mundo de trevas. Agora, irmãos, então vamos falar sobre o fogo. Vamos falar sobre esse simbolismo sobre o fogo. O que o fogo ele representa, ele simboliza? O Espírito Santo é um fogo purificador, como está aqui no quadro, né? O Espírito Santo é um fogo purificador, ele vem para purificar. Esse uso do símbolo do Espírito do fogo está aí na página 13, que diz assim, ó, o uso do símbolo do fogo. No dia de Pentecoste, línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos e todos ficaram cheios do Espírito. João Batista, falando de Jesus, disse: Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Irmãos, o Espírito Santo ele vem para nos purificar. Quando nós cremos no Senhor Jesus e o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo vem purificar dentro de nós e tirar todo o pecado. Tudo aquilo ele vem fazendo uma limpeza. Então nós temos que buscar a cada dia e ele vem nos purificando, transformando aquele coração de pedra num coração de carne. Ele vem tirando toda a sujeira que havia em nós. E esse trabalhar do Espírito, essa purificação, vai até o fim dos nossos dias aqui na terra. Nós estamos sendo purificados, lapidados todos os dias. Então o Espírito Santo ele vem fazer isso. Ele vem nos purificar. O Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele queima tudo dentro de nós o que está em conformidade com a vontade de Deus. Irmãos, não. Mas o Espírito Santo também só consegue fazer isso se nós se ajudar. Se nós for atrás, como o João está falando, ler a palavra, orar, né? Porque lá em Oséias diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente que procura, se a gente pode ver que a gente, às vezes, como eu mesmo, eu via pouquinho, quanto mais você lê, mais você aprende. Tudo que você vai fazer, quanto mais você faz, mais você aprende. Então, ele só pode ajudar nós se nós se esforçar também. Se a gente parar, né? Eu uso até como parâmetro aquele primeiro milagre que o Senhor Jesus fez transformando a água em vinho. A gente vê ali com os mordomos, né, aquelas pessoas aqueles garçons ali que estavam servindo na festa de casamento, eles encheram os odres de água, né? Então o ser humano, né, a pessoa ela fez a parte dela, aí o Senhor Jesus veio e fez o milagre. Então quer dizer, Deus só vai fazer um milagre, irmãos, na nossa vida se a gente buscar. O comodismo, Deus não se agrada do preguiçoso. Né? Então a gente tem a nossa parte aí, as nossas responsabilidades de buscar todo dia a presença de Deus. E aí sim o milagre acontece.
né? Aí sim o Espírito Santo vem trabalhando dentro de nós, limpando tudo aquilo que é ruim, e a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, porque a gente é fraco, a nossa estrutura, nós somos pó. Então, se nós não procurarmos todo dia nos santificar, irmãos, a gente cai. A gente cai. Nós somos muito frágeis. O fogo tem duas funções, né, irmão? De queimar e purificar. É que nem a irmã falou agora, né? O fogo do Espírito, ele julga, né? Ele vem também para o juízo, né? Ele vem para a purificação. E a parte B aí do símbolo do fogo diz assim, ó: o fogo do Espírito julga. Em Lucas 3,17, notamos que a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, irmãos, também vem para o julgamento. O fogo tem um simbolismo para o julgamento. Veja também as palavras de Paulo: qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por isso, não apagueis o Espírito. Então, olha o fogo. O fogo ele vem para purificar, mas ele também vem com uma palavra de juízo, né? Vem queimar. E é o consumidor. Ele é o consumidor. Então, olha só a representação do fogo. Em 1 Pedro 1,7 diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais que preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o fogo, ele vem para nos lapidar, né? Ele vem para tirar a pureza, ele vem para tirar a impureza e deixar a pureza. Assim como o ouro, ele no fogo, ele tira todas as propriedades ruins e deixa o que é bom, assim também o fogo do Espírito, ele trabalha dentro de nós. Então nós temos que buscar sempre a presença do Espírito Santo para que ele nos purifique. E entendendo também que o fogo também ele vem trazer o juízo, o julgamento, como nós falamos aqui. Então essa é a representação do fogo. Porque assim, né, irmão? Quer dizer, ele purifica, tipo o ouro. O ouro, ele pode derreter, mas ele não perde a sua essência. Né? E é assim que é o cristão também. Só vem só para provar que é um cristão. Sim. Agora nós vamos falar sobre as águas vivas. Qual é o simbolismo das águas vivas? A frutificação. A frutificação é o simbolismo das águas vivas. Em João, eu peço para os irmãos abrirem em João 7, no versículo, nós vamos ler o versículo 37 e o 38. O irmão que achar, por favor, pode ler. João 7, 37. João 7, 37 e 38. Jesus, ele usou esse símbolo. Isso. Tá, no último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Amém. Irmãos, existem lugares no mundo que tem alguns rios temporários, sabe? Quando chove uma vez por ano, e aí acontece esse fenômeno dessas chuvas, esses rios aparecerem em lugares em terras secas. E no sul de Israel existe uma região ali no deserto do Negev que acontece isso. Passa o ano inteiro ali aquela terra seca e no período de chuva aquele lugar ali ele se transforma.
ele começa então a frutificar através destas chuvas. Então, tem um Salmo 126, o salmista diz assim no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então imagine um lugar que é deserto, de repente começa a se encher de água e começa a frutificar. Isso aconteceu com a gente quando o Espírito Santo passou a morar dentro de nós. Aqui dentro de nós começa a correr um rio de águas vivas, começa a dar fruto, começa a frutificar. E essa frutificação que o salmista diz aqui, irmãos, ela pode transformar a nossa vida como um todo. Era isso que ele estava falando nesse texto. Ele queria sentir a frutificação como ele via acontecer ali naquele deserto, no vale do Negueb. Ele viu que ali era uma terra seca, nós éramos uma terra seca, agora o Espírito Santo nos frutifica por dentro. Rios de águas vivas correm dentro de nós. Então, irmãos, isso vai nos frutificando a nossa vida. E aqui diz assim, o significado do símbolo das águas vivas. O Espírito refresca e satisfaz o sedento. O Espírito produz a vida, antes havia uma terra seca. E o mesmo Espírito que produz a vida frutífera e derrama a bênção sem medida sobre nós. Olha o que o Espírito Santo faz na nossa vida. E assim também aconteceu com a referência quando o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana. Vamos ver lá em João 4,14? João 4,14. Quem achou pode ler. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que ele... É João? João 4,14. Tá certo. Tá certo. Pode ler novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Então, meus irmãos, olha que mensagem, que palavra bonita aqui, né? Que bênção. Nós ouvimos isso, o Senhor Jesus dizendo, né? Trazendo aquela esperança para aquela mulher, que aquilo que ela estava pegando era importante para aquele momento, né? Mas o que ele tem para oferecer é eterno, é maravilhoso, é grande demais, né? A presença do Senhor eternamente. Então, irmãos, o Espírito Santo vem